Mauro César, a sua análise do jogo. Pelo segundo tempo, São Paulo criou chances, o Palmeiras quase não chegou no gol do Rafael. Ficou barato, né? 1-0 pro Palmeiras, ainda ficou um bom resultado pro Verdão pro jogo da volta, Mauro César. De fato, Pedro, um abraço a todos. Poderia ser um prejuízo maior pro Palmeiras, que chutou uma bola só na direção do gol do São Paulo. O jogo inteiro é muito pouco, né? Foi a primeira parte do jogo, o Palmeiras ainda marcou um pouco mais alto, conseguiu criar alguma dificuldade pro São Paulo. Mas foi só aquilo, né? Depois, com o passar do tempo, São Paulo foi conseguindo ter o controle da partida, muita dificuldade para entrar na defesa do Palmeiras, e aí aparece o Arboleda com aquele lançamento e algumas bolas longas, né? Por trás da defesa do Palmeiras para encontrar o Caleri, quase fez um golaço. Ali o São Paulo começou a dar o sinal de que seria dominante no jogo, e foi, né? O lance do Rato no segundo tempo, aquilo ali é gol perdido, né? Porque, pô, estava em toda a condição para marcar. Toda a condição para marcar. Ele chutou em cima do Luan. Tinha o gol inteiro vazio. Bateu lado esquerdo mesmo, todo canto aberto. do alto, como fosse. Bateu fraco e na direção do adversário, do zagueiro do Palmeiras. O gol do Rafinha é muito bonito, a bola desvia de fato no Luan. De qualquer forma, um gol muito bonito. O Rafinha não marcava um gol desde 2018 pelo Bayern de Munique contra o Eintracht Frankfurt. Não marcou nenhum gol pelo Flamengo, nem pelo Grêmio, e não tinha feito pelo São Paulo. Tem um pelo Flamengo que ele sai comemorando que ele participa da jogada. Exato, que na verdade não foi dado para ele. E ontem de novo desviou, mas o gol é dele, né? Ele chuta no gol, a bola só desvia, não é a bola que muda de trajetória. Foi uma vitória muito justa do São Paulo, mostrando que o São Paulo, de fato, embora exista uma diferença aí grande entre os dois rivais aí nesse recorte da história, nos últimos anos o Palmeiras ganhando o título do São Paulo, em geral, ficando na saudade, tirando aquele 4-0, um outro jogo, geralmente o São Paulo faz jogo duro com o Palmeiras, vence muitas vezes jogando em casa, consegue se impor, perdeu agora o jogo do Campeonato Brasileiro, mas não jogou mal, inclusive teve muito volume, criou muitas situações, e ontem o São Paulo foi muito superior, né? A vitória foi muito justa e importante para o São Paulo, porque o que falta às vezes ao São Paulo é justamente nesses jogos grandes ele conseguir se impor. Então você tem uma derrota recente para o Grêmio, a própria derrota para o Palmeiras, a dificuldade que teve agora com o Fluminense, jogando melhor, só foi fazer o gol no final. Ontem de novo, só na parte final do jogo o São Paulo sofre muito para marcar o gol. Ele cria, ele tem volume, ele gera situações. E ontem eu acho que o Dorival foi muito bem na entrada do David, ele entrou muito bem no jogo. Jogador forte, jogador com muita presença ali ofensiva, e foi justamente a partir de uma jogada que ele iniciou, que a bola circulou bastante, o São Paulo teve muita paciência, né, para girar de um lado para o outro, trocar passe, até encontrar o espaço para o chute do Rafinha para marcar o gol da vitória. O Palmeiras tem um recorte recente muito ruim, né? Os últimos 9 jogos, ganhou 4, perdeu 4 e empatou 1. Então o Pilhado não está aqui hoje, né? A gente foi perguntar para ele, o time que não perde, ele falava isso aqui toda hora, mas empata muito. Eu vinha falando, está empatando, agora está perdendo. Então, assim, é o pior momento, talvez, do Palmeiras, não, com toda certeza, é o pior momento do Palmeiras desde 2021, durante aquela trajetória, que depois tudo foi resolvido, que ganhou a Libertadores. Mas foi uma sequência péssima. Aquela foi pior do que essa, que teve eliminação de diferentes torneios, derrota em final. Mas desde então, o Palmeiras não vive um momento tão complicado como esse. E acho que está na hora também do Palmeiras olhar um pouco para os seus próprios problemas, do seu time, do seu elenco, né? Do seu elenco. Será que não era necessário contratar mais jogadores? Tem dinheiro? Por que é tão moderado no mercado? Não dá para ser mais arrojado? Trazer mais 1, 2, 3 jogadores de bom nível? Vendeu o Danilo tão bem vendido, né? Tudo bem, trouxe o Arthur. Alguns erros, como o Flaco Lopes. Flaco Lopes é a terceira, quarta opção do ataque. 10 milhões de dólares foi o que informaram na época da negociação lá na Argentina, aqui no Brasil. E não joga. Ele joga 10 minutos. Joga o Rony. Aí não tem o Rony, joga Endrick. Não tem Endrick, ele entrou, mas entrou junto com o Breno, né? Os dois entraram ao mesmo tempo. Breno Lopes. Eu entendo que o Breno entra mais do que ele no time. Tabata. Ou seja, mesmo. ele fica atrás do Breno. Mais um pouco está atrás do Navarro. Ele é a penúltima, última opção num grupo de 5 jogadores ali que ocupam essa função com diferentes características, né? De centroavante do Palmeiras. Então o Tabata também. E vem com a aval do treinador, né, Mauro? Da Exato. comissão técnica, Exato. né? Ela fala que só assina o cheque, Isso. né? O Tabata também é um jogador que não se firmou até hoje. Então tem alguns tiros errados. E talvez um pouco falta. Porque assim, pega o Richard Rios, que ontem até tentou uns tiros de média distância, levou até algum perigo, ele chuta bem de média distância. Quando foi contratado, eu acho que às vezes acontece também uma coisa é o Richard Rios jogar no Guarani. Aí ele entra no Palmeiras ajustadinho, ele pode dar conta do recado. Mas quando o time está desajustado, e esse é o momento de desajuste, não é o Richard Rios que vai resolver, gente. Aí falta, de repente, um pouco mais de qualidade. E aí alguns, como o Rafael Veiga, que tem muita qualidade, acabam se perdendo num time que ontem estava muito mal. O Palmeiras estava muito mal ontem, e acho que ele tem que olhar mais para os seus problemas e parar com essa coisa de achar que só perde porque o árbitro ou alguém prejudicou.
Isso acaba atrapalhando o próprio Palmeiras. A postura é inadequada para um clube desse tamanho, totalmente inadequada, que cria uma atmosfera até de animosidade com todos os rivais, porque todo mundo que vai enfrentar o Palmeiras espera o quê? Vão dizer que nós vamos ganhar roubado, vão dizer que o juiz prejudicou o time deles. Antes do jogo já se espera isso. E você já bota na cabeça do teu jogador que já tem um fundinho de desculpa se não der certo. Sim, exato. Entendeu? A burrice a culpa nunca é monstruosa. deles, nunca é do técnico, nunca é dos jogadores. Claro, o jogador... É sempre em terceiros. o jogador... Pegou o líder, teve o pênalti. O jogador do Palmeiras quer ganhar. 2 vezes, contra o Botafogo, contra o Atlético. O jogador do Palmeiras quer ganhar. Eu não estou dizendo que não quer. Quer ganhar e ele sabe que é importante para ele. Teve um ótimo momento, está badalado, aí é o time a ser vencido. Nós falamos isso aqui várias vezes. O técnico a ser batido. Isso é elogio. Mas está num momento muito ruim. Sim, mas isso é elogio. Para ficar bem claro, porque senão pensa que só está batendo no Palmeiras. Nada disso. Isso é elogio porque era verdade mesmo. Agora, está passando por um momento difícil. E essa reclamação insistente, todo dia, e sempre se cruza, sempre surge uma coisa nova, até sem fundamento, né? Porque às vezes tem fundamento. Ontem reclamaram de um pênalti absurdo. Absurdo. Então, às vezes tem fundamento a reclamação, mas erra para todo mundo. Vocês estão dizendo que erra para todo mundo. Erra para todo mundo. A gente sabe que a arbitragem não é boa mesmo. E a proporção de erros contrária, é isso que o Grandão precisa sempre ter essa consciência. A proporção de erros a favor do Palmeiras é muito maior do que a proporção de erros contra. E não é só o Palmeiras, o Grandão. O Grandão. Isso o Grandão é sempre para o Corinthians. Vai o Corinthians jogar em Itaquera, no Pacaembu, qualquer lugar que jogar. O cara vai errar a favor ou contra o Corinthians? É muito maior a proporção de erros favoráveis ao Corinthians do que os erros contrários ao Corinthians. Então, o meu azulão lá de Sorocaba, o meu coitado do São Bento, esse tem razão de reclamar. Porque na dúvida é sempre... mas na dúvida é contra o pequeno. Vai jogar Flamengo e Bangu lá no Maracanã? Na dúvida é Flamengo, claro. Isso é no mundo inteiro. Isso é histórico no mundo inteiro. Juventus, Real Por isso Madrid. que eu acho que reclamar assim é coisa de clube pequeno. É de pequeno. Mas, Nilson, eu acho que a coisa se agrava, na minha visão, quando ela vira uma reclamação institucional. Isso é institucional. Quando a mandatária do clube, Leila Pereira, se manifesta apoiando incondicionalmente, pelo que eu entendi de suas palavras, todas as manifestações dos profissionais do clube, né, técnico, auxiliar técnico, torcedor, todo mundo, que é isso mesmo, eu acho que ela está apoiando uma reclamação. Ela define a CBF e ataca a arbitragem. Não, ela fala que são reclamações tem uma dose de incoerência. Improcedentes e que fica até difícil você cobrar. Como é que você cobra? Você está dizendo que os caras estão perdendo porque foram prejudicados? Isso mesmo. Então como é que você cobra mais desempenho? Porque ela agora poderia cobrar mais desempenho. Natural que ela chegasse amanhã para o técnico e falasse: vem cá, o que está acontecendo com o nosso time? Por que a gente está nessa fase aqui? Olha isso aqui, 4 derrotas, a gente não perdia para ninguém, tem alguma coisa acontecendo. Eu não entendo de futebol, ela diz isso, né? Eu não entendo com profundidade, eu quero dizer. Lógico que ela entende minimamente de futebol, ela gosta do esporte. Mas conversar com o seu técnico, saber o que está acontecendo, o que você precisa. Está faltando jogador, está faltando o quê? Uma conversa dessa é plenamente natural, até necessária nessas horas, já que ela se envolve de alguma forma com o futebol. Então, quando ela dá o aval, então a instituição está achando que realmente está todo mundo contra ela. Mas o problema está dentro do time, o time não está jogando bem, gente. O que a gente viu ontem? O time não está jogando bem. Isso é um fato. E essa reclamação vem com uma boa dose de incoerência. Porque quando ela fala que a briga, né? A discussão, a crítica, não é com a CBF, é com a arbitragem, presidente, por favor. Não é um órgão independente. A arbitragem da patrocinadora do evento, da organizadora do evento, é integrante, é do prédio da CBF. Quer dizer, então, porque eu, não sei, eu entendi que bateu e assoprou. Como o Fernando Diniz agora, ele é integrante da CBF, né? Também tem treina um time. Que é uma outra coisa, outra conversa, sabe? Não é? Você faz parte, você é técnico da CBF, você é o quê? Tá ali a passeio, você é integrante da CBF. Isso aí. É lógico. Nilson César, muito boa tarde para você. Avaliação do jogo, você que soltou a voz aqui na Jovem Pan. Bela vitória do São Paulo, Nilson. Foi sim, viu, Pedro? Você colocou muito bem. O Palmeiras jogou 20 minutos, depois não jogou mais. E olha que lamba as unhas, hein? Como diz lá na Penha, né? Que lamba as unhas o Palmeiras, porque poderia ter tomado mais. Caleri perdeu um gol, o menino lá, o Wellington Rato, né? O Luan tirou em cima da risca, poderia ser 3-0. Caleri. Então, eu te falei, o gol do Caleri, esse do Rato também, poderia ser 3-0 e o São Paulo ter aberto uma margem muito grande. Palmeiras é o seguinte, sabe quem reclama de arbitragem, quem tem direito? Claro que todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito de falar o que quiser, fazer o que quiser, bem democraticamente.
Mas quem tem direito, na real mesmo, de reclamar de arbitragem é time pequeno, é clube pequeno. Porque na dúvida, historicamente, seu Pedro Marques, é pró grande. Sempre na dúvida é pró grande. Não tenha dúvida, isso daí é histórica do futebol brasileiro, o futebol mundial é assim. Na dúvida, vamos arbitrar pro pró grande. O Palmeiras tá parecendo clube pequeno. Tá parecendo clube pequeno. Vai a presidenta do clube lá, que não tem nada que ficar dando entrevista, nada disso. O presidente tem que presidentar o clube dela e tchau. Não mais nada. Vai lá a presidenta, chama uma entrevista coletiva e diz, ninguém de nós aqui vai falar no pós-jogo. Como se ela fosse mais importante que os atletas, que a comissão técnica, que a instituição Palmeiras. Peraí, hein? Qualquer um perto do Palmeiras, da instituição, é desse tamanhozinho. Inclusive a presidenta, hein? É desse tamanho, ó. Perto da instituição Palmeiras, precisa conhecer um pouco da história do que é o Palmeiras. Na época de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, sabe o único clube que brigava com o Palmeiras? Com o Santos? Era o Palmeiras gigante. Gigante. Então, presidente, não sei o quê, tudo desse tamanho perto da instituição Palmeiras. Agora, quanto ao jogo, pode reverter, mas precisa parar de ficar focando em arbitragem, vai. Volta a jogar bola. Palmeiras parou de jogar bola. Tá jogando mal. Tá jogando mal, não tá jogando bem. O São Paulo ontem poderia ter aberto uns 3-0, conseguiu 1-0. Pode acontecer, reverter a situação lá na Arena? Claro que pode. Se jogar futebol. Que, como elenco, o único elenco superior ao do Palmeiras, na minha opinião, é o do Flamengo. O Palmeiras tem o segundo melhor elenco do país, na minha opinião. Se focar para jogar futebol de novo, pode até reverter essa situação contra o São Paulo. Se continuar nessa ladainha de arbitragem, sabe o que vai acontecer? Vai ser eliminado de novo da Copa do Brasil. Então tem duas opções aí. E no meio desse caminho tem um jogo duríssimo sábado com o Flamengo, que eu acho que o Flamengo é favorito. Mesmo jogando aqui, o Flamengo é favorito para ganhar, principalmente pela bola que eu tô vendo do Palmeiras, que tá desse tamanho, hein? Acorda, Palmeiras. Reclamação de arbitragem nesse nível é para clube pequeno, hein? Não é pro Palmeiras não, hein? Palmeiras, nos últimos 5 jogos, só venceu um, que foi contra o Bolívar, dentro do Allianz Parque. E a sequência, como disse o Nilson, não ajuda. Porque tem o Flamengo sábado, vê o líder Botafogo se distanciar cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Aí depois São Paulo, a animação, o jogo de ontem não anima o torcedor, né? E o time do Palmeiras entrou com a animação lá embaixo, não jogou nada. Ainda vai ter o Internacional no Beira-Rio, Copa Libertadores tem o Atlético Mineiro, ou seja, a sequência não ajuda o Palmeiras nessa fase, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira, análise do jogo. Essa sequência do Palmeiras, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e ainda tem Flamengo, São Paulo de novo, Internacional fora, Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América, fase complicada do Palmeiras. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, companheiros, boa tarde a vocês que nos acompanham. Antes do jogo, ontem eu falei que acreditava numa vitória do Palmeiras nos 2 jogos. Ganhando dentro do Morumbi e ganhando na sua casa. Entendia que o Palmeiras estava melhor, tem mais elenco, enfim, tem um trabalho mais forte, realizado nos últimos tempos pelo professor Abel Ferreira, que aliás não estava no banco ontem. De qualquer maneira, é claro que ele que escalou o time, é claro que ele orientou o time, né? O professor João Martins estava lá só como porta-voz. É óbvio que o técnico do Palmeiras só não estava fisicamente lá à margem do campo, nada mais. E agora, eu esperava realmente que o Palmeiras fosse melhor. Foi uma decepção o Palmeiras. Justa vitória do São Paulo, quase 55 mil pessoas no jogo às 19h30 no Morumbi, zona sul de São Paulo. Não é pouca coisa. O São Paulo está firme no 2º lugar da média de público dentro do Campeonato Brasileiro. Aliás, até quando estava numa grande pindaíba, a torcida do São Paulo estava prestigiando, a gente sempre falou aqui. A torcida vai e ela tem garantido uma boa dose de sofrimento. É isso que o São Paulo tem feito nos últimos tempos e tal. Com a chegada do professor Dorival, a coisa melhorou um pouco, sem dúvida. O time ele está fazendo mais com menos. Já se falou aqui, o Nilson acabou de abordar com relação a elenco e tal, ele tem razão. E o professor Dorival tem feito mais com menos. É uma vitória pelo placar confortável? Não. Aliás, eu sei que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas os 3 derrotados de ontem continuam vivos, só para ficar muito claro.
Os placares não são assim, opa, vim aqui só para desfilar na Paulista, não é isso. Os placares podem ser revertidos, mas essa turma que perdeu precisa jogar melhor, muito melhor. Então, é isso, a vitória foi justa. O São Paulo poderia ter feito mais, o Nilson lembrou corretamente isso, e se faz mais, aí a coisa fica muito mais apertada, porque a fase do Palmeiras já não é entusiasmante. Ele vai ressurgir, vai voltar aos bons momentos. Eu acho que tem potencial para isso, tem treinador para isso, tem elenco, tem tranquilidade, está pagando em dia. Por falar nisso, com a renda de ontem, naquele pacotão pedido pela diretoria do São Paulo, imagino que nesse momento do programa o pessoal já está pingando na conta o atraso dos jogadores. Essa não foi o compromisso? Já foi pro Pix. Mas não foi esse o compromisso? Foi. Nós precisamos... Não morre, né? Quase 4 milhões. Vocês precisam nos ajudar. Pagar vocês, direitos os de torcedores, imagem atrasados. Vocês, os torcedores, precisam nos ajudar, boa receita nas bilheterias, e nós vamos pagar a conta dos jogadores. Eu espero que essa promessa seja cumprida. Tomara que isso aconteça efetivamente, porque será uma decepção para o elenco que ouviu esse tipo de compromisso da direção de São Paulo. Então, ótimo. São Paulo tem o Bragantino domingo no final de semana. Jogo duro, fora de casa. O Bragantino está jogando muito bem, então, pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem o Flamengo em casa, clássico extremamente importante. E o Flamengo, sob o comando do professor Sampaoli, está melhorando, ganhou nas últimas horas. Vai ser assim, um jogo muito animado no próximo sábado, que você vai acompanhar aqui pela Jovem Pan. Vampeta, o São Paulo que jogou bem contra o Fluminense, jogou bem ontem contra o Palmeiras, e pelo que foi o jogo de ontem, Vamp, ficou até barato. Não foi, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Nilson, boa tarde, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Eu acompanhei o primeiro tempo, eu estava vindo, até brinquei, estava vindo lentamente pela Radiolete, a caminho dos estúdios da Rádio Jovem Pan e TV, porque eu ia fazer o jogo do Corinthians, né? Do nosso time, nosso timão. Aí, o gigante, vai estar pequeno agora. Tá com o Kryptonita lá, aí é o super-homem que tá desmaiado. Aí, Pedro, no primeiro tempo, como você falou, o Palmeiras jogou os 20 primeiros minutos melhor que o São Paulo, né? Criou chance. Depois foi, o São Paulo foi crescendo, teve aquele lance do Caleri, né? Um lance bonito, eu achei que ia fazer um golaço. E foi chegando. A melhor oportunidade foi aquela do Rato, que o Luan tirou, né, praticamente em cima da linha, até mais fácil do que esse gol do Rafinha aí. Lance difícil. O Dorival vai ser. Poderia ter terminado um 2-0 mesmo, né, com o gol que o Rato perdeu, que jogou bem também. Olha, o Rato jogou muito bem ontem. Né? Lance de arbitragem, né, todo mundo vai puxar a sardinha pro seu time, tudo, sabendo que há uma fragilidade muito grande, mesmo com o VAR, com tudo. Mas o importante é que o jogo está aberto, né? É aberto. E outra coisa, eu sempre falei aqui, tem alguns personagens que é muita expulsão. O Abel não está na beira do campo, em alguns momentos o Fernando Diniz também prejudica o Fluminense e não está na beira do campo. Filipão já chegou no Atlético Mineiro, provavelmente vai tomar um ganchinho aí, né? E a falta do treinador à beira do campo atrapalha sim a equipe, né? Ontem o Dudu saiu cuspindo, que nem modo, fala, a beleza africana, né? Quando ele foi substituído. Que não vem jogando bem também. Dudu e Rony que está sendo convocado para a seleção. Estamos no mês de julho. Hoje é dia 6 de julho. 2 gols cada um na temporada. Muito pouco. Muito pouco. O Veiga, desde que voltou da seleção, também não vem jogando bem com a camisa do Palmeiras. Muito pouco e aí tem que reverter. E o São time Paulo não está jogando bem, né? E o São Paulo, como um todo, né? E o São Paulo, bem como um todo. Pode ser quem for, foi com o Rogério Ceni, foi com o Fernando Diniz. Sempre faz jogo duro, historicamente, contra o Palmeiras. E não me surpreende, não. É uma vantagem boa. Os caras não vivem um bom momento. Tem um jogo, a chance de jogar em casa o jogo de volta, mas a verdade é que é uma vantagem, é pouca, mas um empatezinho, por qualquer resultado, tá fora o Palmeiras da Copa do Brasil.